Pode começar. Olá a todos, todes e não todas, sejam bem-vindas, bem-vindes, os que estão chegando agora. É um grande prazer estar aqui com vocês de novo, né? Com meu amigo Jairo Carioca. Quem não me conhece, eu sou Ronald Lopes, também sou psicanalista, historiador. Estou aqui trabalhando no coletivo de pesquisa ativista, Psicanálise, Sociedade e Cultura, junto com meu amigo Jairo Carioca, psicanalista e teólogo. A gente faz parte também do Laboratório de Gênero e Sexualidade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E esse projeto que a gente está já nessa atividade, né, que a gente está fazendo aqui, de cinema e psicanálise, a gente já tem aí a 7ª atividade que a gente está fazendo hoje, né, ao longo do ano. Essas atividades, elas se estendem até o final do ano, né, pela LGSEX, e também a gente, uma vez por mês, pelo menos, a gente chama um palestrante dentro desse projeto. A Sandra, seja muito bem-vinda, viu, Sandra? A gente já, enfim, tinha várias atividades, ela já veio, já estava conosco lá em março no projeto Mulheridades, falando de mulher, gênero e educação, e como sempre o Jário fala, né? Quando a gente gosta, a gente chama de novo, porque a fala é muito competente, né? Assim, é muito interessante. Hoje ela vai estar falando sobre O Quarto de Jack, o filme, que a gente coloca o link lá no nosso grupo, disponível na descrição do grupo, né? E para o pessoal já vendo e bem acessível, né? E toda vez que a gente já chega nos encontros, a gente já chega com o filme já assistido, né? A Sandra, ela é pós-doutoranda em psicanálise, não sei se já terminou, né, Sandra? Não, eu terminei, assim, entre aspas, que eu não consegui publicar, então eu tive que interromper, mas eu vou publicar o que eu pesquisei. Então eu já posso chamar de doutora em psicanálise, saúde e sociedade pela Universidade Veiga de Almeida, né? Doutora sou. Agora o pós eu interrompi porque falta publicar. Exatamente. Então, é docente na graduação de psicologia e na pós-graduação em teoria psicanalítica pela Universidade Veiga de Almeida, é supervisora também, membro do Fórum do Campo Lacaniano do Rio de Janeiro, e tem aí seus escritos, tratamento e prevenção psicológica, psicoterapia, psicanálise, histeria masculina, histeria de conversão. Depois você pode até comentar um pouco desses seus projetos, viu, Sandra? Que é sempre, assim, eu gosto. Toda vez que eu estou com você, eu sempre aprendo muito. Arrancar uma lasquinha de aprendizagem. Tá bom? Tá Fica bom. à vontade, viu, Sandra? Bom, então, primeiro, assim, eu agradeço muito o convite de vocês dois, né, do Jairo e seu, de estar aqui mais uma vez para a gente dialogar um pouco sobre a psicanálise, dessa vez a partir do filme. Eu já tive a oportunidade, né, de trabalhar esse filme em 2021, mas sabe quando parece que fica um resto de alguma coisa que não foi falada e precisa ser falada? Eu senti isso quando o Jairo me falou, eu falei, não, eu quero esse filme, porque eu ainda acho que a gente tem muito a dialogar, assim, pensar nas contribuições da psicanálise a partir desse filme. Então, para mim é um prazer a gente estar aqui nesse momento. Eu não sei como é que funciona, mas eu imagino assim, que eu vou trazer as minhas contribuições e quem quiser me interromper pode trazer as contribuições, as questões ao longo da minha fala? Sim, sim. Ah, legal. Então, vocês então podem me interromper quantas vezes vocês assim, quiserem, tá? Para trazer as contribuições também de vocês. O que eu vou trazer aqui assim, o que ficou para mim do filme, pensando na psicanálise, tá? Então, eu não sei se todo mundo que está ouvindo a gente aqui assistiu o filme ou não. Então, o que eu pensei? Contar, assim, não vou contar o filme, mas como é que se passa a história desse filme? Quem são os personagens?
É uma jovem de 17 anos, não é? Mais ou menos isso, 17 anos, que ela é sequestrada por um homem que ela vai chamar de velho Nick. Ele sequestra ela, coloca ela dentro de um quarto que foi preparado para isso, no quintal da casa dele, e lá ela sofre vários abusos sexuais dele, e numa dessas ela fica grávida. Então, ela fica grávida e tem o filho nesse local e cria o seu filho ali dentro durante 5 anos. E depois ela e o filho preparam uma fuga para sair desse cativeiro, desse cárcere privado. Então, para mim, eu vejo o filme da seguinte forma: dentro desse quarto, a vida dentro desse quarto e a vida fora do quarto. Então, eu pensei em trabalhar o dentro e o fora. E aí, antes de eu colocar aqui para vocês o que eu pensei, né, do dentro e do fora do quarto, ela tem esse filho lá dentro, e é importante pensar uma coisa: ela, a jovem de 17 anos, antes dela entrar para dentro desse quarto, ela sabe que existe um mundo lá fora, que é outra realidade. Mas a criança não. Ela nasceu... Espera só um minuto, gente. Estou tão feliz aqui de ver tantos rostos conhecidos presentes conosco, alguns pela primeira vez. Voltei. Então, assim, ela tem uma realidade, ela sabe da realidade lá fora e o mundo dentro do quarto. O menino não. A realidade para o menino é aquela dentro do quarto. Fora isso, ele vê pela televisão pessoas, objetos, mas ele acha que é outro planeta, ele não consegue nem imaginar que existe uma vida lá fora. Por quê? Porque a mãe também protege esse menino, não conta para este menino, né, como é que funciona a vida lá fora, até chegar por volta de 5 anos, aí a mãe vai revelar o mundo lá fora. Então, como é que era a vida dele? Ele cresce dentro desse quarto escuro, sem janelas, e que tinha uma, acho que chama claraboia, que é no teto, fica uma parte onde que eles conseguem olhar a luz do sol, a claridade, folhas, eu acho, ou árvore, alguma coisa assim. É o único espaço mínimo que a mãe e o filho conseguem ver o céu, dá para ver o céu. Então, eles, o filho e a mãe, não tinham contato com o mundo externo, viviam ali dentro durante 5 anos. E como é que eles comiam? A comida, quem trazia era o velho Nick, que era esse sequestrador, que entrava e tinha um acordo que eles combinavam, que ela não podia falar, nem gritar, nem nada, a hora que ele estivesse entrando, e aí ele levava a comida para ela. Então, esse menino cresce acreditando que o mundo dele é aquele mundo que ele vive naquele quarto. Então, o filme também, né, como eu pensei em trabalhar dentro e fora, porque são pessoas que, onde no filme, vão trazer como era a vida deles lá dentro, mãe e filho, e essa mulher com sequestrador, ali dentro. Depois, fora, depois da fuga, como foi a vida deles, né, quando ela reencontrou a família dela e quando ele se deparou com um mundo o qual ele nunca imaginava que existia. Então, a partir da psicanálise, eu comecei a pensar, a primeira coisa, que todo mundo, eu conversei com algumas pessoas, pensa muito na questão da mãe com o menino. Mas eu fiquei pensando, gente, na relação dessa mulher com o homem, com o sequestrador. O homem sequestra, faz constantes abusos sexuais, é pai do filho dela, e ela tem um filho de um sequestrador, ela tem um filho de um homem que ela sofreu um abuso sexual. E o que a gente vê muito, e que a gente, né, que faz parte dessa nossa realidade aqui fora, que quando isso acontece, muitas mulheres criam raiva, horror a esse filho ou a esse homem. Essa mulher, não, lá no filme, a gente vê o tanto que ela doa amor,
o quanto ela suporta viver sozinha dentro desse quarto. Você imagina viver 5 anos dentro de um quarto do lado de uma criança, sem saber como é que vai ser o dia seguinte. Então, essa mulher, ela, do meu ponto de vista, assim, ela não rejeita, eu acho que essa é a melhor palavra, ela não rejeita essa criança. Ela ama essa criança e prepara essa criança para um dia eles saírem ali daquele lugar. Então, pensando na relação dessa mulher, a relação de mulher e homem, essa relação dela com esse homem, que esse homem vai constantemente, ele frequenta lá esse quarto, e todas as vezes que ele entra para frequentar esse quarto, né, e para abusar dela sexualmente, ela coloca o menino dentro de um armário. É um tipo de uma proteção que ela faz com esse menino. Então, ele fica dentro de um armário escuro. E aí, eu fico pensando nisso, o filme não traz, mas Freud traz a importância das cenas traumáticas, como é que isso se manifesta, como é que isso aparece no sintoma. Né? E logo que ela sai lá de dentro desse quarto, que ela vai viver a vida lá fora, ela vê quais são os primeiros sinais que aparecem, né? Ela não suporta a vida lá fora, a realidade lá fora, e ela apresenta depressão, depois que ela consegue fugir, e tentativa de suicídio. Então, se a gente pensar em Freud, Freud começa a histeria, né, lá no início da obra dele, falando da importância, né, o quanto a gente precisa escutar quando a gente está atendendo o sujeito, o que é uma cena traumática para aquele sujeito. Mas, para isso, a gente precisa escutar o sintoma, os significantes, e o sujeito vai decifrando até chegar lá naquela cena traumática. Então, eu fico pensando, essa mulher, possivelmente, quando ela fosse tratada por um psicólogo não, por um psicanalista, melhor dizendo, quando ela sai daquele quarto e vai viver lá fora, se for tratada por um psicanalista, é preciso escutar essa mulher, esse sofrimento, né, de estar no mundo lá fora, já alcançou a liberdade, mas a pessoa sofre. Por quê? Porque essas cenas traumáticas, isso marca ali no inconsciente. Então, essa moça lá fora, ela sofre tanto quanto o filho, né? O menino também sofre, porque a realidade que ele encontra lá fora e a realidade que ela encontra lá fora é diferente da realidade psíquica deles. Vocês entendem, então, quando o sujeito vem para a análise, quando vai falar da sua realidade, a gente tem que escutar o que é da ordem da realidade psíquica, que é completamente diferente da realidade que eles se encontram ali, encontrando as pessoas, o carro, os apartamentos, a liberdade, um outro mundo, e ela retorna para esse mundo. Acho que tem alguém que gostaria de falar, Jairo, para mim aparece aqui, que é Renata. Não estou te ouvindo, Jairo. A Renata levantou a mão. Oi, professora, é a Renata da sua aula, da Oi, faculdade. Você falou da mulher quando ela gera um filho fruto de um estupro, e aí isso causa uma rejeição. No filme, eu fiquei com a impressão dela rejeitar essa ideia da criança ser fruto do estuprador, quando ela vai dar uma entrevista. Mas ela não rejeita a criança, é isso que eu não observei, Renata. Não rejeitar a criança, ela rejeita a figura do pai ser o sequestrador dela. Isso. Né? Por isso que eu estou dizendo, os conflitos psíquicos dela com este homem, os efeitos disso, o que isso vai causar a posteriori. Mas com a criança, eu não consigo ver a rejeição dela com a criança, ali, em várias cenas do filme. Mas em relação ao homem, é possível. Isso aí que você observou, eu concordo com você. Tem a Bianca também, que está com a mão levantada. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem. Então, não, seria só meio que umas dúvidas, assim, meio que uns comentários. Na verdade, então, ela fica imersa, digamos, nessa realidade, não sei se paralela seria o termo, mas ela fica imersa nessa realidade em que ela foi sujeitada, né,
e ela e o filho não conseguem se adaptar a uma nova realidade, né? Que é uma realidade de fato, né? Assim, aqui eles foram submetidos após a liberdade deles, né? E assim, essa questão até da rejeição, ela não rejeita a criança, né? Ela rejeita o fato, né, do pai ser o sequestrador, mas ao mesmo tempo ela rejeita a realidade, digamos, atual, né? Porque ela já está tão, digamos, não sei se acostumada, né? Mas ela está tão adaptada, assim, ela foi tão adaptada àquela realidade do sequestro, né? Que ao ela ser colocada em outra, ela fica em choque, né? Assim, ela não consegue se submeter a uma nova realidade. Então, ao mesmo tempo, tem um conformismo que ela não queria ter, mas tem. Seria mais ou menos isso? Não sei se eu viajei muito. Eu não vejo como conformismo nem nada. Eu acho que o que acontece é o seguinte, é aquilo que eu estou falando. Ela, né, fez de tudo para... É minha neta que toda hora está me chamando aqui, me desconcentra. Só um minuto para eu falar com ela. Pelo que eu compreendi o que a Sandra está trazendo, ela cria duas realidades paralelas. A realidade de uma relação dela com o filho, né, e uma outra realidade, né, que a gente pode botar aqui a cena real dela com esse velho, né, com esse velho. Então, quando ele entra, o filho sai da cena. Então Sandra, olha que coisa linda. Ela só veio dar um oi porque ela vai tomar banho e ir embora. Tchau. Coisa linda. Pronto, agora você vai, né? Se fosse, Sandra, eu estou colocando aqui, pelo que eu percebi você falando, aquele pequeno quarto é como se tivesse ali presente duas cenas, onde o velho, quando entra, a criança vai para o armário. Entende? Então, o dentro e o fora. Exatamente, é o dentro e fora. E ela, a mãe ali, ela como um corte. Ela não permite que esse velho tenha nenhum acesso. Veja bem que mesmo depois que supostamente ele está morto, ela faz ele jurar de que ele não vai olhar para a criança. Eu não quero que você ponha os seus olhos nojentos sobre ele. Então, a coisa né? E quando a repórter entrevista e diz, mas ele é o pai, ela assim, não, o pai é quem cria, ele não é pai. Então, ela põe esse corte o tempo todo. Sim, ela tenta criar essa divisão, né? É porque, assim, eu não via... Eu conheço, num contexto geral, o filme. Eu confesso que ainda não via, mas o que eu sei, assim, é mais ou menos isso. Então, assim, não digo nem conformismo até, né? Que foi o termo que eu usei, mas, digamos, meio que uma zona de conforto desconfortável, né? Você quase acerta, mas só erra num pequeno detalhe que é do significante, né? Quando você fala da questão do conformismo, e a Sandra traz, não, que houve ali uma sujeição, você tem uma questão significante mesmo, que a palavra família, né, que vem de uma raiz antiga latina, que é family, é exatamente a sujeitar-se ao outro. Não, assim, no caso conformismo que eu disse, seria, não sei se, quer dizer, não foi o termo adequado, mas eu quis dizer o seguinte, ela acaba sem querer querendo, se sujeitando a uma zona de conforto, entre aspas, que era aquela ali, tanto que ela não consegue se adaptar a uma nova realidade, né, quando ela sai, ela tem essa dificuldade. Mas para a psicanálise eu não consigo entender o que é uma zona de conforto. Entendi. Então eu não consigo pensar assim. O que eu vejo é o seguinte, que a relação, existe coisas ali, como o Jairo falou, então o que eu estou tentando trazer aqui para a gente pensar é o dentro e fora, viver dentro da casa e viver fora da casa. Os efeitos da vida de dentro da casa, como é que eles aparecem a posteriori na vida lá fora, com outra realidade. Né? Então, dentro da casa, a relação dela, ela suportou o tempo todo, né? A entrada e a saída desse homem, porque até mesmo era a única forma que tinha até de comer, ele trazia, né, ele que trazia os alimentos. E aí o que o Jairo lembrou muito bem, esse dentro da casa, existia também um dentro do armário. Dentro do armário. O menino tinha que entrar para dentro do armário, quando ele ia para lá, para ter as relações de abuso sexual com ela. Né? Então, uma forma dela proteger esse menino, ela não rejeitou esse menino,
Mas a questão com o pai é outra. Quando eu vejo ela, que você está dizendo, ela rejeitou o homem, aí é relação de homem e mulher. Sim. Né? Então, é relação de homem e mulher. Então, o que eu vejo, assim, do ponto de vista da psicanálise, é que essa mulher, quando ela estava lá fora do quarto, ela buscou tratamento, eu anotei aqui, teve internações, os cuidados médicos, mas a única diferença que não aparece no filme é o tratamento pela via da psicanálise. Isso não tem no filme. Não tem. Então, se fosse um tratamento, ela foi medicada inúmeras vezes, se fosse um tratamento pela via da psicanálise, como é que seria? O tratamento vai no sentido de que o sintoma, a gente não deve calar o sintoma do sujeito. O sujeito precisa falar do seu sintoma para poder se acalmar, para ser decifrado, que tem uma mensagem ali. Mas eu não lembro de nenhum assim, apontamento para tudo aquilo que ela viveu dentro da casa, quando ela estivesse fora, para uma indicação de um tratamento psicanalítico. Mas vários tratamentos, eu acho que tinha até indicação de alguma terapia, mas eu não lembro se ela passou por esse processo de terapia. Então, uma outra coisa também que assim, eu fiquei pensando, esse filme faz a gente pensar em várias coisas, várias, né? Então, uma outra coisa que eu fiquei pensando também é que, aos 17 anos, essa mulher perde tudo, gente. Ela era muito jovem. Ela perde tudo que ela até então vivia para ficar dentro de um quarto, só recebendo comida e tratando dessa criança que era o filho dela e recebendo esse homem quando ele bem entendesse da forma que ele quisesse. Então, ela fica grávida, né? E aí a gente pode pensar, ainda nessa mulher, nela com o filho, ela tendo que ocupar essas duas posições que a mulher ocupa, ser mãe e ser mulher. E mulher de um sequestrador. Então, ela ficava nessas duas posições, e ela conseguiu ficar. Que ela conseguiu ser mãe dentro daquele quarto, e ela conseguiu ficar nesse lugar que o sequestrador, né, colocava ela em relação ao abuso sexual. Ela ficou nesse lugar até um certo tempo. Quando estava insuportável, que ela esperou a criança crescer, ela traçou um plano de fuga para sair dali. Mas o que a gente também vê na clínica, como é difícil para muitas mulheres ocupar esse lugar de ser mãe e ser mulher. Né? Então, assim, quem quiser ler, além de Freud, Lacan, tem a Colette Solé, que tem um livro que Lacan dizia das mulheres, que ajuda a pensar nessa questão aí, quem está pesquisando, que se interessa por esse tema. Então, ela chamava esse homem de o velho Nick, né? Não sei por que ela deu esse nome, o velho Nick. Eu fiquei pensando nisso, por que ela passou a chamar esse homem o velho Nick? Não sei o que vocês pensaram sobre isso, sobre essa questão, mas eu fiquei pensando, não consegui elaborar nada, porque que ela não chamava ele apenas de Nick ou qualquer outro nome, mas era o velho Nick. O velho Nick dá essa sonoridade dessa expressão, o velho Nick, faz vocês pensarem em alguma coisa? Mesmo para o diabo. A Giovana está falando aí, em inglês, eu não sei, eu fiquei pensando sobre isso, mas é uma coisa que me chamou a atenção. Então, o que mais? Bom, então aí agora vamos falar um pouco do menino. Já falei um pouco da mãe, desse dentro e fora, a relação desse menino. O menino tinha, dentro do quarto, né, além da relação com a mãe, né, tinha esse homem que entrava dentro do quarto, mas o menino, dentro do quarto, como é que eu vou dizer assim? Ele tinha uns bichinhos, né? Tinha um rato que ele conversava com ele dentro do quarto, os amigos imaginários que ele criou ali dentro do quarto, bicho de estimação, né, para ele.
Então, para ele, não existia cachorro. Eu acho que o cachorro que ele via na televisão era um bicho de estimação. O que para ele existia fazia parte do mundo da realidade dele, por exemplo, era uma planta. Eu acho que tinha uma planta dentro do quarto. Mas tudo que passava dentro da televisão não fazia parte da realidade dele. Né? E o menino, eu fiquei pensando numa coisa, fiquei pensando nisso que eu queria pensar com vocês, no dentro e no fora, em duas cenas. O menino, quando ele nasce, ele se depara com aquele quarto, onde não tem uma criança, não tem outra pessoa a não ser a mãe e os personagens da televisão, e um rato que fica ali dentro do quarto, andando dentro do quarto, que ele brinca com aquele rato. E quando ele está dentro daquele caminhão ou de uma caminhonete, alguma coisa assim, onde que é a tentativa de fugir, ele está enrolado num tapete. Vocês lembram dessa cena? Que ele sai de dentro do quarto enrolado num tapete? Lembram, gente? Sim. Isso é importante. Então, eu peguei essas duas cenas para pensar duas coisas. O nascimento, quando o bebê nasce, quando ele está lá dentro da barriga da mãe durante não sei quantas semanas, acho que 40 semanas, né? Na minha época falava meses, agora são semanas, o bebê nasce. Quando ele nasce, primeira coisa que o bebê olha, né? Ele vê os estímulos sensoriais, que para ele é estranho, a luz, o som, as pessoas tocando nele, ele é separado dessa mãe, ele é separado daquele lugar onde ele viveu anos. Então, essa separação, eu imagino que seja assustadora para a criança, né? Então, seja assustadora para ela. Então, a relação do bebê, quando nasce, ali com a mãe, e aos poucos, a mãe, né, ou quem faz a função de mãe, a criança vai aprendendo a reconhecer seu próprio corpo. E aí, o que eu vejo? Esse menino, quando ele nasce, vamos pensar na primeira experiência de satisfação. Ele nasceu, está ali dentro, né, mesmo com poucos estímulos, mas tinha os estímulos sensoriais, de luz, acho que tinha pouco barulho. E aí, essa primeira experiência de satisfação, ela existe com o bebê, independente se ele está dentro daquele quarto ou se ele está fora daquele quarto. Então, o bebê, quando nasce, ele grita, ele chora, e o que a mãe pensa? Não sabe se está com fome ou não, vai dar mamadeira ou vai dar o peito. Essa primeira experiência de satisfação, quando ele recebe a mamadeira ou o peito, aquilo marca para sempre no psiquismo, que Freud explica isso muito melhor do que eu estou trazendo aqui de forma resumida, lá no início da obra dele, e depois na interpretação dos sonhos, no capítulo 7, eu acho. Está por ali, Freud falando da primeira experiência de satisfação. Então, eu fiquei pensando, o que eu poderia pensar nesse filme a partir dessa primeira experiência de satisfação, né? Que o menino recebe, então, esse alimento da mãe, que é o leite, e aquilo marca para sempre, e esse objeto, ele é perdido, porque isso nunca mais a gente vai encontrar na vida outra vez. Então, esse objeto, isso é na vida real. Esse menino, então, passou por essa primeira experiência de satisfação. E aí eu fiquei pensando numa analogia, quando é que esse menino se deparou com situações traumáticas e estranhas para ele? Foi quando aquele tapete que ele estava enrolado, ele desenrolou dentro do tapete, dentro da caminhonete, o sequestrador dirigindo ele ali, aí ele olha, e ele tem dificuldade de abrir os olhos, aí ele vê as árvores, ele vê as plantas, ou seja, é como se ele estivesse nascendo outra vez ali. Obviamente que não é assim, mas eu fiquei pensando nisso, né? Ele nascendo no mundo lá fora, renascendo, ou nascendo outra vez no mundo lá fora, recebendo todos aqueles estímulos que invadia ele. A luz do sol, a árvore, o vento, o balanço, a grama, ele corre, aquilo tudo para ele é muito novo. Então, eu penso que ele nasceu duas vezes, né? A gente pode pensar assim, que são dois tipos de nascimento. Antes, lá, quando ele estava dentro do quarto, e fora do quarto, novamente, mais uma vez. Foi uma analogia que eu fiquei pensando,
E aí ele sofre, ele se depara, mas ele vai se adaptando, como é a criança, né? Quando ela se depara com a luz, com o som, com os barulhos, ela vai se adaptando ao mundo aqui fora, fora da barriga da mãe. E esse menino, quando ele também estava fora da casa, que a casa, será que a casa a gente pode pensar que ele ainda estava dentro da barriga da mãe? Não sei, estou pensando aqui agora. Será que a gente pode pensar essa casa ainda como se fosse uma barriga, protegido ali de tudo que ele viu na realidade no mundo lá fora? Né? Ele sofre e vai se adaptando. Então, fora do cativeiro, o que acontece assim, que ele precisou de tomar uma atitude, mudar de posição? Esse menino mudou de posição porque até então ele vinha sofrendo e adaptando com o cachorro, com o avô, com a avó, com o marido, né, da avó, e a mãe sofrendo. Aí vocês lembram que a mãe ficou internada, a mãe muito doente, até que um dia ele... Qual foi a mudança de posição dele, gente? Ele corta o cabelo. Você lembra que quem não assistiu o filme, então, esse menino tinha um cabelo longo, bem grande. Então, a mãe é internada, fica muito doente, e a mudança de posição é que ele corta as pontas do cabelo e pede para entregar essa mãe, que ele não estava tendo contato com essa mãe, esse cabelo dele. Isso é da ordem do simbólico, e que tem efeito. Então, essa parte me chamou a atenção demais, né? Essa mudança de posição, esse corte, que ele é simbólico, tem efeitos que ajudam a mãe a se recuperar. Ele dá força para essa mãe através desse corte de cabelo. E aí, esse corte, aí eu fiquei pensando, o que é o corte na psicanálise, né? Corte de cabelo, corte da seção, o que é o simbólico, né? O corte é algo simbólico que produz efeitos que só a posteriores a gente vai saber os efeitos desse corte, se a pessoa vai voltar para a análise, se nunca mais vai voltar, se a pessoa vai começar, eu nunca tinha pensado nisso, né? E é o Lacan que traz essa questão do simbólico, né? Do real e do imaginário. Então, que são essas três instâncias psíquicas, real, simbólico e imaginário. E o simbólico é tudo que é da ordem da linguagem. Mas ele fez um corte no corpo e na posição dele também, em relação ao mundo lá fora. Então, ele faz um corte fisicamente e produz uma mudança na forma dele se adaptar ao mundo lá fora, na realidade lá fora. Ou seja, esse corte também me faz pensar, será que é uma ruptura com a casa? O Igor está falando aqui, um corte do cordão umbilical. Também a gente pode pensar num corte do cordão umbilical. Acho que a gente pode pensar. Vários efeitos desse corte. O filme, ele tem algumas cenas que às vezes passa despercebido, que são as falas do garoto, né? E logo no iníciozinho do filme, quando o filme começa, ele está contando um pouco a história dele. Aliás, gente, quem não assistiu o filme, lá no nosso grupo, tá a descrição do filme dublado, ele inteiro dublado no YouTube. Então, de repente, até coloco o link aqui. Vou ver se você colocar o link aqui para quem não assistiu ainda. Tem duas coisas assim que eu queria ver com você. Uma é essa fala, né, de quando ele começa, quando começa o filme, ele começa contando, né, que a mãe dele, antes dele chegar, chorava todos os dias. E aí ele desceu do céu, né, porque é assim que ele fala, ele desceu do céu pela claraboia, e aí começou a chutar a barriga da mãe dele, né, e aí quando ele chuta a barriga da mãe dele, ele cai para fora da barriga, a mãe corta o cordão umbilical e diz, olá, Jack. Entendeu? E aí, eu acho interessante, porque a partir desse ponto que ele começa o mito individual dele, porque ele tem um mito individual dele. E esse mito individual dele é o mundo materno, porque tudo que ele sabe porque foi contado pela mãe. Eu acho até interessante que os dois livros que aparecem, que é Alice no País das Maravilhas, né, que é um livro extremamente rico, né? Tanto o Lacan quanto o Freud citam Alice no País das Maravilhas.
por causa das riquezas metafóricas, e o Conde de Monte Cristo, que é um sujeito que fica preso também durante muitos anos, né? E aí, quando sai, tem, né, tem toda aquela história do Conde de Monte Cristo, que é um livro assim também fantástico. Outro detalhe também é que tudo que a gente sabe sobre o velho Nick, a gente só sabe no filme a partir do olhar do menino pelo armário. A gente está vendo o que ele está vendo pela fresta do armário. Por mais que a mãe queira proteger ele e colocar dentro do armário, mas ele vê. Sim, ele vê. E a gente só sabe a partir dele. Então, a nossa entrada no filme é pelos olhos, pelo mito do menino. Inclusive, o ato de nomear as coisas. Bom dia, cadeira. Ele dando nome, nomeando. Né? Então, assim, é ele que está contando essa história. E o que me chama a atenção é isso que você falou, quando ele nasce, mais uma vez para fora, ele dentro e ele fora, que ele cai para fora da barriga da mãe. E quando ele cai para fora de dentro daquela casa, então cortar o cabelo, ele é tão simbólico que faz a gente pensar em tudo isso, né? Nas coisas que vão caindo. O quarto vai caindo, ele caiu da barriga da mãe. O velho, né, o Nick, cai também, embora seja o pai dele, mas cai. E aí eu fui... Cai, inclusive, dessa condição simbólica de pai, né? Exatamente. Vão caindo os significantes. Sim, muito bacana. Sandra, o Wagner levantou a mão, eu acho. Wagner, pode falar. Wagner? Não. Bom, acho que o Wagner não ouviu. De qualquer forma, a gente tem alguns comentários no chat também, mas eu queria deixar uma reflexão, assim, eu estou pensando, vocês estão falando aí, eu fiquei pensando aqui, Sandra, nessa última cena do filme, que você fala do corte, né, do corte de cabelo, e tem uns detalhes, assim, do filme, como eu já tinha falado, que às vezes passa desapercebido, né? E a gente, eu costumo dizer que o diabo mora nos detalhes, né? Nesses rastros, né? Nesses fios que ficam ali, não soltos, mas como que se seduzindo para uma decifração, né? Essa questão do corte de cabelo, eu fiquei pensando, porque no filme aparece ela contando a história de Sansão, né? E aí eu fiquei lembrando do seminário 3 do Lacan, que fala que o falo é vadio. Quer dizer, tem, mas não tem. Né? Tem, mas não há. Né? Como os portugueses dizem, né? Os portugueses costumam dizer tem, mas não há. Que é justamente isso. Se o falo é vadio, então o cabelo de Jack, uma vez sendo cortado, reconhece a castração da mãe, né? Então é como se ele tivesse ali dando a força de Sansão, né? Já que a mãe está ali num estado de um tratamento que caiu, né? Melancólico, né? Tem um estado melancólico ali que se apresenta por conta do sequestro e tudo mais. E o Jack, então, se poda, se castra, digamos assim, já que o cabelo fazia parte dele, desde que ele se entende, né, desde quando ele nasceu, né, o cabelo está ali posto, se apresentando enquanto fálico, né, digamos assim, e aí ele corta e dá para a mãe, reconhecendo a castração da mãe e dizendo, olha, é uma forma, uma representação simbólica de que você pode sair dessa, né, ou algo do gênero, né, ou algo nessa direção. E eu fiquei pensando nesse falo que circula, né? Porque quando você pensa no falo que circula, eu pensei em falar também um pouco sobre o complexo de Édipo. Mas aí eu não sei se eu ia estender muito, porque aí eu fiquei pensando nesse menino dentro do armário. Será que ele conseguia ver alguma coisa da relação do velho Nick com a mãe dele? O que ele via? Dessa mudança de posição dele, de cortar o cabelo, né? Mandar entregar isso para a mãe, de mudar. Eu fiquei pensando em todas essas coisas aí que vocês estão trazendo, eu acho super interessante a gente pensar junto aqui, né? Porque vão aparecendo outras coisas.
Eu acho que a castração, né, se a gente puder pensar aí nessa questão da castração, a partir desse corte aí, acho que tem gente levantando a mão aí. Vocês querem dar continuidade a quem está levantando a mão? Tudo bem por mim. Oi, sou eu, Sandra. Isso da castração, do corte do cabelo, ele até fala com a avó que no quartinho ele tinha a mãe o tempo todo, e lá fora ele não tem mais. E aí ele corta o cabelo e dá para a mãe, né? E Então, depois, quando a mãe retorna, ele pede o seio a ela novamente, ela fala, não, aqui não tem mais. ou seja, a castração, né? Exatamente, Né? Então, a castração operando aí, né? Operando aí. Sem a gente poder analisar. É que a gente não analisa estruturas assim no filme, mas acho que a gente pode pensar por aqui, né? E trazer e levantar hipóteses. Eu acho legal levantar essa hipótese, sim. Quando a Renata trouxe aqui, eu fiquei pensando também que a castração é exatamente essa frustração, né? Como vai dizer o Ferenc, essa frustração a partir dessa mãe que não supre tudo, e aí você tem que buscar um terceiro. Ele fala para a mãe: eu vou brincar com meu amigo. Foi isso mesmo. Ele saiu e, tipo assim, não tem peito, não tem nada, eu vou brincar. Eu achei isso fantástico, porque agora tem um terceiro, lá no quarto não tem. Mas é a saída, né? Exatamente, é a saída. A saída via frustração. Mas será que a saída não era o armário, não? Ali no armário, Sandra, eu fiquei pensando, sabe, na criação de uma certa fantasia ali no armário. Porque quando ele entra no armário, entrar no armário era ele recontar as coisas. Por exemplo, ele contava até o infinito de números enquanto o Will estava ali, né? O velho Nick estava ali dentro do quarto. Ele ia contando. Mas quando ele narra para a gente também. Eu penso nesse armário como o mundo dele. Mas existia uma lei, a mãe colocava ele ali dentro, né? E ele cumpria, ele tinha que ficar ali dentro, ele não saía ali de dentro daquele armário, enquanto o homem estivesse ali dentro. Ou seja, né, eu estou dizendo assim, será que a lei, né, funcionou, operou ali? O nome do pai operou. Eu fiquei pensando como o quarto, a gente tem o filme, né? No livro, o nome do livro é O Quarto. O filme é traduzido como Quarto de Jack. Eu fiquei pensando que, na verdade, o quarto nunca foi de Jack, o quarto era da mãe. Do Jack era o armário. Entendeu? Eu acho que desde o início eu estou chamando a atenção de vocês assim, nessa coisa que me chamou a atenção de dentro e fora, porque são dois pares de significantes. Sim. Dentro e fora são, né, a relação dual. Então, quando a gente pensa em castração, que a gente está chegando aqui na castração e está chegando no Édipo, para o Édipo operar, isso tem que acontecer isso. Para o Édipo operar, é preciso que a criança consiga simbolizar dentro e fora, presença e ausência, noite e dia. Para o sujeito que atravessa o Édipo e o Édipo opera, ele precisa simbolizar isso. Quando ele não consegue simbolizar dentro e fora, presente e ausente, ele vai ter uma estrutura psicótica. É quando ela fala assim, agora você tem 5 anos. E aí ele diz, eu quero voltar a ter 4. E outra coisa, dentro do quarto, ele tem a mãe toda para ele, gente. É tudo que toda criança quer. Com exceção de quando o velho chegava lá, ele tinha que ficar dentro do armário. Aí a mãe não era toda dele. Sim. Mas quando o velho não entrava, a mãe era totalmente dele o tempo todo. Mas quando ficava o velho Nick, estava lá dentro, ele tinha que ficar dentro do armário. Ô, Sandra, eu fiquei pensando primeiro, em duas coisas. Nessa saída, talvez a saída não é sempre provisória, eu fiquei pensando nisso. Por conta das contingências culturais que acontecem, né? As mudanças que acontecem, né? Tudo aquilo que permanece, que a gente sabe, é a mudança. Eu fiquei pensando se a saída não seja provisória, o que você está chamando de lei e o armário, que já está falando de fantasia, penso que é uma saída sim também, mas eu fiquei pensando nisso, se ela é uma saída provisória. Esse é um. E o outro é o significante desse fora dentro da banda de Moebius, né, do Lacan, que é o fordar, né? Isso. Freud, né? Quando a criança consegue simbolizar o fordar de Freud, é que ela atravessou o Édipo, a castração operou, a lei operou. Se a lei operou, ela tem um significante no nome do pai.
Se a lei não opera, é porque na travessia do Édipo alguma coisa falhou. O que falha é da ordem do simbólico. O significante do nome do pai é simbólico, a castração é simbólica, é isso que operou. Mas aí o Freud traz lá na dissolução do complexo de Édipo, eu acho que está lá mesmo, né? E o menino tem que achar a saída e a menina tem que achar a saída da questão edipiana lá, do complexo de Édipo. E aí, ele acho que está lá na dissolução do complexo de Édipo. Na dissolução, ele fala que a menina, a saída que ela vai achar é querer dar um filho para o pai, um bebê para o pai. E o menino, ele até então não estava nem aí quando a mãe falava, tira a mão daí, senão eu vou contar para o seu pai, o médico vem cortar, o Hans, né? Que o menino não estava nem aí para isso. Mas quando ele olha para a mãe e vê que para a mãe é faltosa, que a menina não tem, ele, opa, isso aí pode acontecer comigo também. Então, a castração opera Exatamente. a partir disso daí. Tá no volume, acho que é volume 5 da Autêntica, né? É volume 5, do Capa Cinza. Não vou lembrar aqui agora. Eu tenho aqui, na dissolução do complexo de Édipo, a gente pode pensar, e o Lacan já traz de outra forma, traz a questão do falo, criança, mãe, e o falo, os 3 tempos do Édipo, primeiro, segundo, no segundo tempo, que é do Édipo, que é a travessia, né? Do Édipo, se a castração vai operar, se não vai operar, se É aí que eu acho. opera. A gente pode trazer os 3 tempos do Édipo no filme? Pode, né? Pois é. Se a gente pensar que ele é um sujeito neurótico, sim. Se a gente pensar que o menino é neurótico, sim, tem os 3 Mas tempos. se for psicótico, não, né? Não. Entendi. Eu acho que essa questão, quando você traz do falo, eu acho muito, muito bacana, porque o falo é exatamente o lugar para onde a mãe está olhando, né? E dentro do quarto, ela só tem ele. Ele é o objeto que a torna completa. Quando ela sai, é que entra o luto, é que ela tenta suicídio, é que vem a coisa toda, porque ele deixa de ser o objeto que a tampona. Ela agora tem que lidar exatamente com isso, com a falta, né? Inclusive com o não olhar do próprio pai dela para isso. O pai dela não até quando ele corta o cabelo, a gente pode pensar na falta. Exatamente. E ela diz, obrigado, porque foi o que me deu força. Você me salvou 2 vezes. Que coisa, né? Essa coisa do falo é muito interessante, porque a criança não é o falo, né? Ela, na verdade, é o imaginário, né? Ela age como se fosse. Não, no neurótico, isso não, a gente tem que pensar diferente. Sim. Não é o falo. Agora, eu acho que o filme é muito interessante para a gente pensar nas contribuições da psicanálise nesse filme, né? E eu comecei a pensar nesse filme a partir desses significantes, dentro e fora, para a gente poder ir caminhando, como a gente veio fazendo, e parar na questão, pelo menos hoje aqui, nessa questão, para a gente pensar na questão do Édipo, nessa travessia do Édipo. Eu acho que hoje, o que eu tinha para trazer aqui para vocês, para a gente pensar nesse filme, foi isso. A Bianca está com a mão levantada. Pode falar, Bianca. Aqui, assim, seria só uma dúvida mesmo. Essa castração, então, seria, tipo, a quebra desse vínculo, desse laço, e aí ele se permitir a viver a vida, digamos assim, tipo, ele com ele mesmo, por exemplo, quando ele foi brincar com um amigo e tal, seria mais ou menos isso? Olha, eu não entendi, você está perguntando como é que a gente vê que a assim, o que seria, de fato, essa castração, assim, se isso seria a quebra de um vínculo? Olha, primeiro você tem que entender o que é castração isso aí. Na teoria. Se tiver bem claro na cabecinha sua, né, ou na de todo mundo, o que é castração, aí você vai conseguir tentar ver em alguma cena do filme o que é da ordem da castração. Né? Tem um pedacinho aqui do livro do Antônio Quiné, que está nesse livro dele, Teoria e Clínica da Psicose, do Antônio Quiné. Eu tenho a 5ª edição, mas ele lançou uma mais atual. Eu estou trabalhando esse livro dele junto com o Seminário 3, no meu seminário, Seminário 3 de Lacan,
o meu seminário, que é lá no campo lacaniano, no fórum. E o Quiné, quem quiser ver, assim, além de Freud e Lacan, mas quiser ver a partir do trabalho do Quiné, está lá na página 9, ele vai trazer o Édipo, e depois ele vai trazer os 3 tempos do Édipo em Lacan. E aí o Quiné vai dizer que a castração, porém, só será efeito quando da descoberta pela criança da ausência do pênis na mãe. Ou seja, a castração é isso que eu falei do menino. Ela só opera quando ele olha para a mãe e vê que a mãe não tem. Né? Quando vê que a mãe não tem o quê? O pênis. Então, então eu vou tirar a mão disso aqui, porque senão eles podem vir e cortar o meu e eu ficar como a minha mãe. Então, a castração, o sujeito que é castrado é um sujeito que é aquele S dividido, barrado, onde a lei operou e ele passou pelos 3 tempos do Édipo. É da ordem simbólica. Agora, você está me perguntando tudo isso, como é que a gente pode ver no filme? Não sei se é isso, mas eu estou entendendo isso, tá? Bianca. Como é que eu posso ver isso no filme? Quando ele, por exemplo, a colega lembrou muito bem, a mãe volta, ele pede o peito para a mãe vira e fala, não, agora não, aqui isso, mas não. Ele tem que dar um jeito nisso, tem que resolver isso. Como que ele faz? Então tá, tchau, vou brincar com meu colega lá fora. Exatamente. Tá? Então, essa cena faz a gente pensar no complexo de Édipo, faz a gente pensar que ele é um sujeito neurótico, faz a gente pensar na castração, que operou. Tudo isso que eu estou dizendo da ordem simbólica. Mas a gente não pode aqui, né? Como é que a gente faz uma análise de diagnóstico, se o sujeito é neurótico, psicótico? Na clínica, a gente precisa de ouvir o sujeito, ouvir tudo que é da ordem do desejo, enfim, vocês sabem muito bem sobre isso. E lá na clínica é que a gente faz um diagnóstico diferencial. Aqui no filme, a gente está levantando a hipótese que esse menino provavelmente é um sujeito neurótico, mesmo morando em um cativeiro, sozinho com a mãe. Por quê? Porque o significante nome do pai, a castração, tudo isso é simbólica. Para Freud e para Lacan, a realidade é psíquica, não é aquele pai biológico, não é o velho Nick, não. Né? É algo que é transmitido pela linguagem e é pela fala da mãe que é transmitido para o filho, né? Para o sujeito passar pelos 3 tempos do Édipo e a castração, a lei, ou no significante do nome do pai, opera. Isso é transmitido pela linguagem. Então, se a gente pensar que esse menino é um neurótico, ele estava ali dentro sozinho com a mãe, e a mãe conseguiu transmitir a lei, sem saber disso. A mãe também não sabe disso, não, é da ordem do inconsciente. Nenhuma mãe consegue saber se ela está transmitindo ou não essa lei, que é o significante nome do pai, para o seu filho. Eu acho interessante, Sandra, quando ela nomeia e vai dizendo para ele, isso é verdade. Não, isso não é verdade, né? Isso é a partir da televisão, sabe? A partir da televisão, e aí entra o rato, né? Quando entra o rato, muda a cena toda, porque o rato é aquilo que é verdade. E a questão do nome do pai, quando você trouxe aí, que é exatamente o significante que barra o gozo materno, você tem exatamente esse exemplo que você deu para mim, é claro, do nome do pai. Quando ele fala, quando ele pede o seio e ela diz não. Não. Tem o barramento também do gozo materno aí, quando ela diz não. O não saiu pela palavra. Exatamente. Né? Mas esse significante nome do pai aí já foi marcado no inconsciente desse menino em algum momento. Sim. A gente não consegue localizar em nenhuma cena do filme se ele é um sujeito neurótico. A gente está aqui tentando buscar no filme alguma coisa para a gente poder entender o que a gente está trazendo aqui da teoria. Eu acho até que o filme trabalha muito a questão da plasticidade desse garoto. Tem até um momento que tem um psicólogo, acho que é um psicólogo que fala, olha, foi no momento certo, tal, pela plástica, porque ele diz para ela, segue adiante, tá tudo bem. Se despede do quarto, mãe. Teve uma pessoa que colocou aqui no chat que seria o recalque. Recalque não, gente, recalque é outra coisa. Recalque é um modo de defesa do sujeito neurótico.
quando você escuta na clínica o sujeito dizendo assim, não quero falar não, não quero saber disso não. Então, é um mecanismo de defesa do sujeito neurótico, é o recalque. O mecanismo de defesa do psicótico, o Lacan já vai falar que é a foraclusão, ferverfo, e o Freud vai chamar de rejeição. São mecanismos de defesa, né, que o sujeito tem. Então, o neurótico, o mecanismo de defesa dele é o recalque. O inconsciente está lá, e um cantinho só no inconsciente, que é o lugar do recalque. O inconsciente todo não é recalcado, é só um pedacinho dele lá, que é o lugarzinho do recalque. Tá bom? Eu fiquei pensando aqui, Sandra, quando você falou da mãe, essa função materna, quem aponta o pai é a função materna para além da criança, né? Quer dizer, você tem esse não que ela dá, que não tem mais, ela tanto trabalha no sentido da criança em separar dessa maternagem da mãe, né, dessa função materna da mãe, quanto também apontar o pai, né? Então, é isso que eu fiquei, as duas, quer dizer, são várias coisas ao mesmo tempo, mas pelo menos duas bem significativas que remete à simbolização que ele fez. Ele precisa ter passado por um processo, utilizando aqui uma linguagem mais freudiana, perlaborativo, né? Porque o que é transmitido pela mãe é a lei, que necessariamente essa lei não é o pai biológico, pode ser um professor, vem pela palavra, gente. E a gente nunca sabe, mas é uma lei que a mãe coloca e essa lei opera. Então, o sujeito é castrado, o sujeito, então, é neurótico. O Igor está perguntando, a mãe não tenta matar o rato? Seria como se o rato fosse um ponto de ruptura, um aviso da outra realidade, da verdadeira realidade deles? Não sei, não pensei nisso não, mas é interessante você pensar que o rato faz parte de outra realidade. Sei, talvez, né? Uma ruptura, alguma coisa que a mãe deixou escapar, que a mãe protege o menino da realidade lá fora. Será que ela deixou escapar o rato como algo da realidade externa? Uma abertura, né, talvez? Uma abertura eu acho que o rato ele funciona assim, Sandra, com essa abertura, porque é a partir do rato que ela vai chegar para ele e dizer, olha, tem o outro lado da parede. E uma ruptura de mas isso não existe, ela não existe, é onde está o rato. É isso. Porque o que acontece? Tudo que está no quarto, ele é atribuição de sentido, né? É encharcado de sentido. Ele vai nomeando, como o Jário falou, ele vai nomeando e o quarto vai sendo investido pelo Jack justamente por essa nomeação e por esse sentido que ele dá ao mundo dele. Mas o quarto é nomeado porque esse menino, se ele é um neurótico, ele é nomeado já pelos significantes que vêm de quem faz a função de mãe. Então, ele também já foi nomeado com um nome. Uhum. A mãe deseja algo para esse menino, e aí, a partir disso, ele também pode nomear os objetos. É bom você falar isso, né? Que a mãe deseja, porque a mãe também não é um sujeito, a mãe é um desejo, né? A mãe não é um sujeito, Lacan diz, a mãe é um desejo. Essa coisa de nomear eu acho bacana, porque eu volto a dizer de novo a literatura dá a ela isso, né? Você tem ali 2 livros ali dentro daquele quarto, e ela fala com ele, olha, Alice não caiu no buraco? É isso. Ou seja, a gente vai ter que se haver com esse buraco. Caiu no buraco. Sandra, a gente já está chegando ao nosso final já, os nossos finalmente. Que ótimo, que foi bom, foi ótimo estar aqui, eu gostei muito, vocês trouxeram questões que eu não tinha pensado, e eu sabia que eu ainda tinha mais alguma coisa para poder conversar sobre esse filme. Gente, olha, eu tenho que agradecer vocês, eu coloquei um link da certificação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tá no chat, tá bom? Para vocês colocarem o nome de vocês, já vai vir um e-mail automático, tá bom? Para a gente poder fazer o certificado e enviar pelo e-mail de vocês. Já que a gente já está indo pelos finalmente, né, Sandra? Se alguém quiser também abrir o microfone, gente, pode falar, que é
essa é a hora, viu? Não deixa para acabar, depois, eu queria perguntar uma coisa, mas na hora eu fiquei com vergonha. Não tem dessa aqui, não. Aqui. Eu queria aproveitar, Ronald, que a gente ainda está aqui falar. também, e convidar vocês para estarem conosco na nossa, viu, Sandra? Convidar vocês para estarem conosco na nossa 4ª jornada psicanalítica que vai acontecer em novembro. E nós estaremos trazendo diversas temáticas. Vai ser uma semana inteira com diversas atividades online, certificado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e dentro desse tema maior, que é a psicanálise, sociedade e cultura. Que é isso que nós vamos fazer. Me manda, que depois eu vou ajudar a divulgar, tá bom? Obrigado, Sandra. Eu vou precisar de sair, porque eu falei com o Jairo que eu tenho uma reunião agorinha mesmo, mas antes de sair, queria agradecer muito vocês, e até qualquer hora, né? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela presença de todas e todos. É como diz o Quiné, todos e não todos. Obrigado pelas presenças de vocês. O link está aqui, só fazer a inscrição, tá? Para receber aí o certificado. Sandra, muito obrigado. De nada, eu que agradeço. A gente se encontra outras vezes. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. A gente vai dar um tempinho para você.